E essa agora dos fundos imobiliários? A verdade é que o investidor brasileiro não tem um dia de paz sequer. Agora, fundos imobiliários poderão ser taxados. Eu vou te explicar aqui qual é o provável impacto no seu bolso, você que investe em fundos imobiliários ou pensa em investir em fundos imobiliários em 2025. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E deixe eu contextualizar aqui para você. Os fundos imobiliários, até então, com a reforma tributária, não tinha nenhum tipo de taxação, tributação. Por quê? Porque nos rendimentos dos fundos imobiliários não há a incidência para a pessoa física dentro de determinadas condições do imposto de renda. E aqui, essa taxação que teria sido aprovada de forma indireta pelo Lula, ao vetar essa disposição que isentava fundos imobiliários na reforma tributária, não se refere a imposto de renda, se refere a imposto que incide sobre consumo. Vou te explicar com um pouquinho mais de detalhes. Primeiro, veja a notícia. Brasil pode ter o maior imposto do mundo com IVA em 28%. IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. É um imposto único, ou supostamente único, sobre o consumo de bens e de serviços. E a gente lidera o ranking. Iremos liderar o imposto sobre consumo. Se essa alíquota chegar a 28%, que é a projeção inclusive oficial, nós superaremos até mesmo a Hungria com 27%. E veja que nós estamos liderando países de primeiro mundo com educação e índice de desenvolvimento humano bem superiores ao nosso. Então não é razoável esse tamanho de tributação. E por que eu estou trazendo a questão do IVA? Porque o imposto que vai incidir nos fundos imobiliários é imposto de consumo. E é o imposto que vai incidir apenas contra fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Porque fundos imobiliários de papel, que são aqueles que investem em dívidas ou em cotas de outros fundos imobiliários, esses fundos possuem apenas o que a gente chama de receitas financeiras. E receita financeira, receita com juro basicamente, não pode sofrer tributação sobre consumo. Então aqui o impacto vai se restringir aos fundos imobiliários de tijolos, que são aqueles que possuem propriedades imobiliárias de fato ou participações, pedaços de propriedades imobiliárias. E aqui está a notícia que está gerando uma certa preocupação nos investidores de fundos imobiliários, e não à toa. Eu entendo a sua preocupação, a sua indignação, porque toda vez que o governo cria um novo imposto, um novo tributo, na prática ele está extraindo riqueza da sociedade. Se você é um investidor de fundos imobiliários, certamente que você terá menos riqueza, que agora está havendo uma extração de valores do que você receberia. Você, na condição de cotista, tem direito a receber participação nos resultados do fundo imobiliário. Existe um payout mínimo de 95% aqui no Brasil. Então, 95% do resultado líquido dos fundos imobiliários precisam voltar para os cotistas na forma de rendimentos. Esse rendimento será impactado. Claro, agora eu tenho o impacto sobre a receita desses fundos. Você já vai entender logo à frente. E o que aconteceu foi o seguinte: o Lula, ele sancionou com vetos, e aqui está o X da questão, esses vetos na regulamentação da reforma tributária. E um dos vetos atingiu os fundos de investimento. Fundo imobiliário é fundo de investimento. É o que a gente chama de fundo estruturado. Fundo de investimento imobiliário foram atingidos. E como que vai funcionar essa tributação? Porque na regulamentação da reforma tributária, previu-se o quê? Olha, fundos de investimento, especialmente os fundos imobiliários, vão ficar de fora de imposto sobre consumo. Aí o Lula veio e falou o seguinte: não, isso não vai acontecer, estou vetando essa possibilidade, essa isenção fiscal, porque ela é inconstitucional. Para você que não entende muito bem em termos de direito, inconstitucional significa uma lei que viola alguma regra da Constituição Federal, porque a Constituição Federal é a lei máxima, a lei magna do país. É a lei que não pode ser descumprida por outras leis. Então, se o presidente da República verifica uma inconstitucionalidade, ele precisa fazer um veto jurídico. Acontece que essa inconstitucionalidade não existe. Diversos tributaristas já estão rebatendo essa tese. Então, a verdade é que o veto foi político, no sentido de eu não concordo, eu, presidente da República, com essa isenção. Então ficou claro
na prática, que, sob a roupagem de veto jurídico, o presidente da República está vetando de forma política, porque não concorda com a isenção fiscal nos fundos imobiliários. E esse veto foi suficiente para gerar queda no IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários aqui no Brasil. Gerou uma queda de 1,38%. E quando a gente pega então agora os últimos 12 meses, a queda acumulada do IFIX é de quase 9%. O IFIX estava se recuperando da queda drástica que nós vimos no ano de 2024, por conta da alta sensibilidade que o IFIX tem com o juro brasileiro, que segue subindo muito, podendo chegar a 15% ao ano no ano de 2025, e aí veio agora esse baque fazendo com que os fundos imobiliários caiam novamente. Mas, de novo, o impacto é restrito aos fundos de tijolo, porque se fosse um impacto irrestrito, a queda seria até maior, já que aproximadamente 40% do IFIX são fundos de papel, então o impacto poderia ser quase dobrado, mas não é o caso. É por isso que você vai notar que fundos de tijolo, como a HGLG11 e outros, que tiveram quedas no mercado financeiro. E veja que o governo faz esse veto em um momento de certa impopularidade, já que 65,7% das pessoas já estão vendo que os preços estão subindo com o Lula. Por outro lado, você vai ver, eu vou te mostrar que essa impopularidade pode ser benéfica no sentido de derrubar esse veto, porque o Congresso Nacional pode derrubar esse veto ainda. E é isso que precisa acontecer para você não ser impactado de fato. E aí você precisa fazer pressão, comentar sobre isso, cobrar o seu deputado, cobrar o seu político. Você votou nele? Então agora vamos ver se ele de fato vai corresponder ao seu voto. Mas deixa eu te explicar como que vai funcionar essa tributação na prática caso o veto do presidente da República não seja derrubado. Com a reforma tributária, nós tivemos uma unificação de impostos no Brasil. O que antes era IPI, PIS, COFINS, passou a ser a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS. E aquilo que é o ICMS e o ISS, Impostos Estadual e Municipal, passou a ser o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Com esse veto do Lula, nós teremos o CBS e o IBS incidindo contra as receitas locatícias, as receitas de aluguéis dos fundos imobiliários de tijolo e os fiagros de tijolo. Por conta disso, esses fundos, ali na parte da receita, vou te mostrar como que você confere isso, eles serão impactados com um tributo a mais, a receita será menor. E qual que é o grande problema disso? Primeiro, que os dividendos, os rendimentos que você irá receber, esses dividendos serão menores. Só que ainda tem outro problema, que é o problema da alavancagem dos fundos imobiliários. Você deve ter notado que nos últimos 2 anos, principalmente, os fundos imobiliários de tijolo, claro que de forma limitada, mas ainda assim se alavancando, se aproximando nesse sentido das empresas, tomando dívida para crescer. E essa alavancagem tem um custo, porque quando eu tomo dívida, tem um custo dessa dívida, a taxa de juro basicamente. Eu preciso ter uma rentabilidade acima da alavancagem, acima do custo da alavancagem, senão não faz sentido, senão eu estou perdendo dinheiro na prática. E é claro que no planejamento do gestor, ao fazer a alavancagem, ele não contava com essa tributação, ele não contava com isso. Então, se ele acha que vai receber R$100 de aluguel e a dívida dele custa 90, agora com essa tributação, se a receita cair para 90, ele fica no 0 a 0 ou pode até ter prejuízo, precisa de margem de segurança. Essa margem de segurança, no mínimo, será reduzida, porque agora vai ter esse tributo em cima da receita com aluguéis. Veja que a alíquota do IVA, CBS e IBS pode chegar a 28%. É o que eu comentei com você. No caso dos fundos imobiliários, haverá uma redução de 70% nessa alíquota, podendo chegar a 8,4%. Algo próximo disso. Então o que você pode esperar é que na linha da receita do fundo imobiliário de tijolo, ele tenha um impacto negativo da ordem de 8 a 9%. É isso que você pode esperar. E aí, você vai tendo ali todas as deduções até chegar no resultado líquido e finalmente a distribuição do rendimento. Então o impacto pode chegar a 10% aproximadamente. Ainda não se sabe ao certo, mas esse é o impacto que a gente pode esperar nos rendimentos do fundo imobiliário. Na prática, se você ganha 10 centavos por cota de algum fundo imobiliário de tijolo, esses 10 centavos podem cair para 9 alguma coisinha. É isso que você pode esperar caso esse veto seja mantido pelo Congresso Nacional. E o momento desse veto realmente é um momento nada ideal, porque veja, os fundos imobiliários já estão sofrendo com esse juro elevado, já está havendo uma dificuldade de emissão de novas cotas,
criação de novos produtos de investimento. Nesse sentido, porque o investidor brasileiro e estrangeiro estão migrando para a renda fixa. Porque você ganha e pode ganhar 15% ao ano sem risco, um risco de crédito praticamente zero por conta dos títulos públicos, por que você vai correr risco de renda variável? Isso desestimula a indústria, que é recente no Brasil, já está sofrendo com juro alto e agora para fechar com chave de ouro essa tributação em cima das receitas locatícias. E aí eu vou te mostrar aqui, só com um exemplo do fundo imobiliário TRXF11, na demonstração de resultado, você encontra isso no relatório gerencial. E aqui você tem os lançamentos. Você tem aqui as receitas imobiliárias. Aqui vai ter o impacto. Porque veja, vou pegar apenas dezembro, 14 milhões de reais. Esses 14 milhões de reais hoje não sofreram essa tributação sobre consumo, mas irão sofrer com esse veto presidencial. De tal modo que esses 14 milhões cairão entre 8% a 9%. E aí, hoje, quando a gente olha para a despesa financeira, que é justamente a despesa por conta da alavancagem que o fundo tem, essa despesa que é de quase 5 milhões, ela vai ter um impacto maior no fundo imobiliário, porque é de quase 5 milhões por mês aqui, considerando uma receita imobiliária de quase 15. Reduzindo essa receita, essa dívida vai pesar mais em cima do fundo e, por mais que o fundo continue sendo rentável, tendo ali um resultado líquido, na prática, o dividend yield, a distribuição, tende a cair, porque afinal de contas a gente está falando agora de menos receita para o fundo e mais despesa com juros na prática. Você não vai aumentar a despesa com juros, mas o impacto dela aumenta porque agora a sua receita é menor. Em resumo, é isso. Por isso é algo ruim. Sendo assim, não há como defender essa medida. É preciso fazer pressão em face do Congresso Nacional, porque senão agora é menos dinheiro no seu bolso. Você que é cotista de fundo imobiliário, seja você rico, seja você pobre. Essa que é a grande verdade. E falando de imposto, a gente também não pode deixar de comentar da declaração anual do imposto de renda. A gente sabe que fazer a declaração do imposto de renda na Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários não é algo muito simples de ser feito. Demanda tempo, demanda energia e demanda conhecimento. O ideal é que, se possível, você automatize tudo isso, a fim de ter mais tempo com a sua família e evitar erros. Erros de quem não está acostumado a fazer isso. E nem precisa, porque hoje você tem a solução do Grana. A Grana estabeleceu um aplicativo que automatiza toda a parte de imposto de renda da Bolsa de Valores para você. Ações, fundos imobiliários, ETFs, etc. E com isso você consegue regularizar imposto que você não pagou desde 2020 e ainda garantir na assinatura anual do Plano Mais Grana a sua declaração em menos de 5 minutos já para o ano de 2025. E o melhor, com o cupom de desconto Mirai. Sendo assim, conheça o Grana para baixar o aplicativo. É de graça. E aí, com o nosso cupom de desconto Mirai, você vai ter 25% de desconto na assinatura do Plano Mais Grana. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles entendam o que está acontecendo e possam fazer pressão contra o governo. E se você quer aprender a como montar uma carteira de ações do absoluto zero de dividendos, eu tenho indicação desse vídeo aqui para você.